Portaria de SPIF número 11, de 04 de dezembro de 2015 aprova o Manual de Assistências do Sistema Penitenciário Federal, aplicável no âmbito das penitenciárias federais na forma dos anexos a esta portaria e dá outras providências. A diretora do Sistema Penitenciário Federal, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no artigo 28, 5, do Decreto N.O. sobrescrito 6.061, de 15 de março de 2007 no artigo 41 do Regimento Interno do Departamento Penitenciário Nacional, aprovado pela Portaria G.M. número 674. De 20 de março de 2008, resolve, artigo 1º. Aprovar o Manual de Assistências do Sistema Penitenciário Federal, aplicável no âmbito das penitenciárias federais, na forma dos anexos a esta portaria. Artigo 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 3º. Ficam revogadas as portarias de SPIF-DP número 063 de 08 de abril de 2009, número 123 de 19 de setembro de 2007, número 287 de 14 de maio de 2010. Número 147 de 09 de abril de 2012 e número 09 de 26 de outubro de 2015. Valquíria Souza Teixeira de Andrade Anexo 1 à Portaria número 11, de 04 de dezembro de 2015 Manual de Assistências do Sistema Penitenciário Federal. Das Assistências Ministério da Justiça Boletim de Serviço Brasília, 07 de dezembro de 2015. Artigo 1º. As assistências prestadas ao preso do Sistema Penitenciário Federal consistem em ações destinadas a atender às suas necessidades básicas, conforme os mandamentos da Lei de Execução Penal e afins, e ofertar oportunidades para melhorar a sua capacidade de reintegração na sociedade. 2. Da assistência material. Artigo 2º. A assistência material compreende a oferta de alimentação, vestuário, roupas de cama, material de higiene pessoal e da cela, e outras porventura necessárias. 3. Da alimentação. Artigo 3º. A alimentação ao preso consiste no desjeju lanche da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia, atendendo a critérios nutricionais especialmente definidos para a manutenção da sua saúde. Parágrafo 1º. Cada refeição deverá ser servida no turno previsto para o seu consumo. Parágrafo 2º. Será fornecida alimentação diferenciada ao preso que apresentar restrições alimentares, conforme prescrições médicas, relacionadas ao quadro clínico do interno, ou por questões religiosas ou culturais. Parágrafo 3º. Será fornecido ao preso água potável em quantidade suficiente para o seu sustento. Parágrafo 4º. Os contratos de fornecimento de alimentação deverão prever o preparo de cardápio especial nos dias definidos pela Portaria 486/2010 do SPF, para comemoração da Páscoa, do Dia dos Pais e Natal, bem como para os casos previstos no 2O sobrescrito. Parágrafo 5º. A alimentação especial para os dias de visita citadas no parágrafo anterior serão entregues aos presos sem visita em suas respectivas celas, e aos que tiverem visita no pátio de visita. Parágrafo 6º. O fiscal do contrato fiscalizará o fornecimento da alimentação e proporá eventuais aditamentos. 4. Do vestuário e roupas de cama e banho. Artigo 4º. O preso, ao ingressar na penitenciária federal, receberá um enxoval, contendo 102 calças de brim, 202 bermudas, 302 camisetas manga longa, 402 camisetas manga curta, 503 cuecas, 602 toalhas de banho, 702 lençóis, 801 par de tênis, 901 par de sandálias, dezembro de 2 pares de meias, 1102 fronhas, 1201 travesseiro, 1301 colchão. Parágrafo 1º. O vestuário e as roupas de cama deverão estar em bom estado de conservação e serão substituídos uma vez por semana, para fins de higienização. Parágrafo 2º.
Quando o preso apresentar patologia que necessite substituições diferenciadas do vestuário e das roupas de cama e banho, essas ocorrerão conforme a situação o exigir. Parágrafo 3º. O par de tênis e o par de sandálias serão repostos a cada 3 meses. Parágrafo 4º. O colchão e o travesseiro serão mantidos em bom estado de higiene, sendo substituídos quando o seu estado de conservação o exigir. Parágrafo 5º. Quando, devido às condições climáticas do local da penitenciária, o preso necessitar de vestuário específico deverá receber 01 touca, 01 harpe de luvas, 01 casaco de lã, 02 agasalhos de moletom, 02 calças de moletom e 02 cobertores. Parágrafo 6º. A substituição dos itens do parágrafo 5º, para fins de higienização, dar-se-á bimestralmente. Parágrafo 7º. O quantitativo e a frequência de fornecimento dos itens do enxoval poderão ser alterados de acordo com as condições climáticas do local da penitenciária federal, bem como em razão da sua disponibilidade no almoxarifado. 5. Do material de higiene pessoal. Artigo 5º. Ao ingressar na penitenciária federal, o preso receberá os seguintes materiais de higiene pessoal: 01 sabonete, 01 rolo de papel higiênico, 01 frasco de desodorante, 01 escova de dentes, 01 tubo de creme dental, 01 copo de detergente, 01 pano de chão. Parágrafo 1º. O sabonete, o rolo de papel higiênico e o copo de detergente serão repostos semanalmente. Parágrafo 2º. O frasco de desodorante será reposto mensalmente. Tubo de creme dental a cada 21 dias. Parágrafo 3º. A escova de dente será reposta a cada 60 dias. Parágrafo 4º. O pano de chão será reposto trimestralmente. Parágrafo 5º. O quantitativo e a frequência de fornecimento dos itens de higiene pessoal poderão ser alterados de acordo com as condições de sua utilização e disponibilidade no almoxarifado. Artigo 6º. O preso será responsabilizado disciplinarmente pela má utilização dos materiais recebidos. Artigo 7º. Compete ao Serviço Administrativo coordenar a entrega dos materiais constantes nos artigos 4º e 5º, seus incisos e parágrafos, bem como monitorar o uso dos mesmos, comunicando ao diretor da Penitenciária Federal as irregularidades observadas pelos demais servidores que têm contato direto com os presos, cujos apontamentos deverão ser encaminhados à chefia desse serviço. Artigo 8º. Será permitido aos presos condenados ou provisórios internados nos estabelecimentos penais federais ter consigo, em cela, os seguintes objetos ou materiais: 1. Medicamentos receitados pelos profissionais de saúde em exercício no estabelecimento penal federal, ou por eles homologados, de acordo com a programação de entrega semanal e na quantidade necessária para tratamento de enfermidades agravos de saúde. 2. Óculos de grau, aparelhos auditivos, cadeiras de roda, muletas, próteses, órteses, joelheiras, tornozeleiras e outros materiais semelhantes, desde que comprovada a sua necessidade por indicação de especialistas profissionais de saúde. Exercício no estabelecimento penal federal ou por eles homologados. 3. Livros, revistas e outros periódicos disponibilizados pela biblioteca do estabelecimento penal federal ou fornecidos ao preso mediante autorização do diretor, conforme disposto no artigo 102. 4. Material informativo de seus direitos, deveres, regras disciplinares e de assistência penitenciária, entregues na sua inclusão. 5. Material didático entregue pelo estabelecimento penal federal, para uso nos horários e locais estabelecidos. 6. Objetos ou materiais que integrem o enxoval referido no artigo 4º e seus incisos. 7. Fotografias do cônjuge, companheira, e parentes, sem molduras, em quantidade máxima de 5 exemplares e desde que o tamanho não seja superior a 15x 20 cm. 8. Material de higiene pessoal ou da cela, referidos no artigo 5º e seus incisos. Parágrafo 1º.
a critério do diretor do estabelecimento penal federal e mediante decisão motivada em requerimento fundamentado, poderá ser autorizado que o preso tenha consigo objetos ou materiais não previstos nos incisos 1 a 8 deste artigo. Parágrafo 2º. As tornozeleiras, joelheiras, cintas e outros materiais semelhantes deverão ser padronizados nas cores azul ou bege. 6. Da assistência à saúde. Artigo 9. A assistência à saúde, prestada de forma individualizada e em estrito cumprimento aos preceitos legais e éticos, tem caráter integral e compreende que ações de promoção, prevenção, cura e reabilitação, envolvendo atendimento de clínica médica e psiquiátrica, odontológico, farmacêutico, psicológico, social, de enfermagem e de terapia ocupacional. Artigo 10. A assistência à saúde prestada ao preso estará vinculada às diretrizes e ações da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas privadas de liberdade no Sistema Prisional, PNASP, definidas na Portaria Interministerial MSMJ número 01/2014 na Portaria MSNO sobrescrito 482/2014, que estabelece normas para a operacionalização da PNASP e outras normas vigentes. Artigo 11. O serviço de saúde será chefiado por servidor que manterá essa assistência integrada multissetorialmente, liderando os membros da equipe para a elaboração de um perfil adequado às condições físicas e psicológicas reais do preso no ato de inclusão e para a execução dos serviços necessários, de forma colaborativa, e realizando reuniões mensais com toda a equipe para uma melhor assistência ao preso. Parágrafo único. O chefe do Serviço de Saúde encaminhará, mensalmente, ao diretor da Penitenciária Federal, relatório consolidado das atividades realizadas, propondo, se for o caso, medidas orientadas à melhoria da qualidade dessa assistência. Artigo 12. Os profissionais de saúde em exercício na unidade deverão acompanhar, regularmente, todos os presos reclusos, inclusive aqueles que se encontrem em cumprimento de sanção disciplinar de isolamento, relatando, por escrito, ao chefe do serviço, as possíveis alterações no estado de saúde que verificarem em decorrência do isolamento, propondo medidas que entenderem necessárias. 7. Do atendimento médico. Artigo 13. O Serviço de Saúde da Penitenciária Federal terá consultórios para o atendimento dos presos por médicos na modalidade clínica médica e psiquiátrica. Parágrafo único. Os consultórios conterão os materiais, instrumentais e equipamentos necessários ao exercício da medicina e ao bom atendimento do preso. Artigo 14. Ao médico em exercício na Penitenciária Federal compete 1. Realizar avaliação de saúde de todo preso que ingressar na Penitenciária Federal, a fim de ser verificada sua integridade física e mental, presença de doenças, especialmente infectocontagiosas, e se é portador de necessidades especiais, visando orientar seu tratamento e outras providências que a sua situação de saúde requeira. 2. Integrar a Comissão Técnica de Classificação, CTC, quando nomeado pelo diretor da penitenciária. 3. Elaborar, bimestralmente, relatório contendo informações pertinentes à saúde do preso para compor os pareceres técnicos da CTC. 4. Solicitar ao chefe do Serviço de Saúde a provisão ou substituição de materiais, instrumentais e equipamentos, assim como propor as medidas administrativas necessárias ao bom funcionamento da área médica. 5. Informar ao chefe do Serviço de Saúde os casos de doenças infecto-contagiosas e de ser o preso portador de necessidades especiais, apresentando as sugestões que julgar pertinentes. 6. Atender, regularmente, os presos enfermos, para o acompanhamento, avaliação e conduta do quadro de saúde destes. 7. Encaminhar relatório com informações necessárias para subsidiar o chefe do Serviço de Saúde à direção sobre questionamentos apresentados por advogados e juízes. 8. Solicitar ou prestar informações técnicas aos demais profissionais de saúde quando for necessário. 9. Elaborar relatório quantitativo e qualitativo de todas as atividades desenvolvidas pela área e encaminhar, mensalmente, ao chefe do Serviço de Saúde.
10. Registrar no Sistema Informatizado de Administração Penitenciária e em Prontuário de Saúde dos Presos, informações relativas à sua área de atuação. 11. Executar outras atividades pertinentes ao cargo e área, bem como as determinações exaradas pelo chefe do serviço de saúde ou pelo diretor da unidade. Parágrafo 1º. O preso portador de patologia que necessite de alimentação diferenciada, bem como de medicação de uso contínuo, será assistido pelos demais profissionais da área de saúde da Penitenciária Federal, para efeito de controle e acompanhamento. Parágrafo 2º. Quando a unidade não estiver aparelhada de recursos materiais ou humanos para prover assistência médica necessária, esta será prestada em um e outro local, mediante autorização do diretor. 2. O sobrescrito, do artigo 14 da Lei 7.210/84. Artigo 15. O preso submetido a tratamento ambulatorial poderá contratar, às suas expensas, médico de sua confiança, para orientar e acompanhar o seu caso, desde que autorizado pelo diretor da Penitenciária Federal, após parecer do médico em exercício na unidade. Parágrafo 1º. A consulta ao médico particular, sempre que autorizada pelo diretor da Penitenciária Federal, deverá ser realizada nas instalações do Serviço de Saúde, em dia e horário previamente agendados. Parágrafo 2º. Por ocasião da entrada na Penitenciária Federal, o médico particular deverá sujeitar-se aos procedimentos previstos nas normas de segurança, portando apenas os instrumentais e os materiais indispensáveis ao exercício de sua atividade, previamente informados e autorizados pelo diretor da unidade ou chefe de segurança. Parágrafo 3º. Na hipótese de um médico particular verificar situação que exija atenção especial imediata ao preso, o fato deverá ser registrado detalhadamente no prontuário de saúde comunicado ao chefe do serviço de saúde, o qual dará conhecimento ao diretor da Penitenciária Federal, que adotará as providências necessárias. Parágrafo 4º. É vedada a realização de cirurgias estéticas e de caráter eletivo ao preso custodiado em penitenciária federal, salvo no caso das eletivas as realizadas pelo SUS. Artigo 16. Ao psiquiatra em exercício na Penitenciária Federal compete: 1. Realizar a anamnese psiquiátrica durante período de inclusão do preso para avaliar o seu estado de saúde mental. 2. Integrar a Comissão Técnica de Classificação (CTC). 3. Participar das reuniões e elaborar, bimestralmente, relatório contendo informações pertinentes à saúde mental do preso para compor os pareceres técnicos da Comissão Técnica de Classificação (CTC). 4. Solicitar ao chefe do serviço de saúde a provisão ou substituição de materiais, instrumentais e equipamentos, assim como propor as medidas administrativas necessárias ao bom funcionamento da área psiquiátrica. 5. Realizar o atendimento psiquiátrico dos presos nas dependências do serviço de saúde. 6. Informar, imediatamente, por escrito, ao chefe do serviço de saúde, a constatação de doença mental em presos, juntando laudos ou perícias para fins de tratamento e outras providências. Em sua ausência, a informação pode ser prestada por outro médico. 7. Realizar o atendimento psiquiátrico de urgência e emergência. 8. Prescrever medicamentos de manutenção enquanto persistir distúrbio mental. 9. Encaminhar relatório com informações necessárias para subsidiar o chefe do serviço de saúde à direção sobre questionamentos apresentados por advogados e juízes. 10. Contribuir com os seus conhecimentos para o desenvolvimento de projetos executados por outras áreas. 11. Solicitar ou prestar informações técnicas ao demais profissionais de saúde quando for necessário. 12. Participar de todas as reuniões interdisciplinares convocadas pela área de saúde. 13. Elaborar relatório quantitativo e qualitativo de todas as atividades desenvolvidas pela área e encaminhar, mensalmente, ao chefe do serviço de saúde. 14. Registrar no sistema informatizado de administração penitenciária e em prontuário de saúde dos presos, informações relativas à sua área de atuação. 15. Executar outras atividades pertinentes ao cargo e área, bem como as determinações exaradas pelo chefe do serviço de saúde ou pelo diretor da unidade. Parágrafo único.
Ao tomar conhecimento acerca de constatação de doença mental, o diretor da Penitenciária Federal comunicará o fato ao juiz corregedor federal, podendo sugerir providências de acordo com o diagnóstico médico. Artigo 17. Será prestada assistência psiquiátrica ou psicológica ao preso incluído no regime disciplinar diferenciado. RDD, devendo ser relatadas ao chefe do serviço de saúde, por escrito, as alterações da saúde mental que eventualmente apresentar, sugerindo as medidas necessárias. 8. Das prescrições de medicamentos e outros. Artigo 18. As prescrições de medicamentos deverão ser precedidas de consulta ao profissional prescritor e adotarão a denominação comum brasileira, DCB, ou, na sua falta, a denominação comum internacional, DIC. Artigo 19. Todas as prescrições de medicamentos deverão ser registradas no prontuário de saúde do preso, estando sujeitas ao monitoramento e à avaliação nas supervisões técnicas e auditorias de rotina. Artigo 20. As prescrições de medicamentos deverão ser emitidas em papel timbrado da instituição e obedecerão aos seguintes requisitos: 1. Redação a tinta, por extenso, de modo legível, preferencialmente impressa. 2. Nome completo do paciente. 3. Identificação dos medicamentos pela DCB ou DC1, em consonância com a legislação vigente, não sendo permitido uso de abreviaturas e nome comercial. 4. Concentração, forma farmacêutica, quantidade a ser dispensada e posologia, dose, frequência e duração do tratamento, dos medicamentos. 5. Data da emissão. 6. Assinatura e carimbo de identificação. 1. Sobrescrito. Na ausência do carimbo, o prescritor deverá orar o seu nome completo em letra legível e o número de registro no respectivo conselho. Parágrafo 2º. O preenchimento dos itens de que trata este artigo é de responsabilidade do prescritor, sob pena das sanções previstas em lei. Artigo 21. Os medicamentos prescritos deverão estar entre os constantes da Portaria de SPIF-DP número 370, de 03 de agosto de 2011, que aprova a padronização de medicamentos e materiais médico-hospitalares para o Sistema Penitenciário Federal, salvo se a situação clínica, devidamente justificada, demandar a utilização de fármacos não elencados na padronização. Nestes casos, o profissional deverá preencher o formulário para a licitação de medicamento ou material não padronizado, previsto na citada norma. Parágrafo único. É vedado o fornecimento de medicamentos não contemplados na referida portaria, cujo caráter seja estético, mesmo que o prescritor justifique. Artigo 22. No caso de prescrição de medicamentos em instituição de saúde conveniada com o SUS, esta deverá ser emitida em formulário próprio com identificação do símbolo do SUS e conterá, além dos requisitos previstos nos incisos 1 a 6 do artigo 20 e seus parágrafos, a identificação da unidade de atendimento e o número do prontuário. Artigo 23. No caso de medicamentos prescritos por médico particular do preso, que não constem na portaria referida no artigo 21, a aquisição dos mesmos dependerá de laudo médico que deverá constar o diagnóstico, CID-10 e a justificativa da não opção pelos medicamentos padronizados, devendo a prescrição cumprir os requisitos previstos nos incisos 1 a 6 e parágrafos do artigo 22. Parágrafo 1º. As prescrições de medicamentos, materiais médico-hospitalares ou procedimentos previstos pelo médico particular do preso deverão ser encaminhadas ao chefe do serviço de saúde ou médico em exercício na unidade que, respeitando os preceitos legais e éticos, fará, antes da adoção das medidas prescritas, uma avaliação delas, que serão registradas no prontuário de saúde do preso, onde constará toda e qualquer providência adotada. Parágrafo 2º. Qualquer divergência entre o médico em exercício na penitenciária federal e o médico particular do preso, incluindo a duração, a periodicidade de tratamentos, controle e visitas assistenciais, será levada à consideração do juiz ou regedor federal competente, pelo diretor da unidade. Parágrafo 3º. O médico particular do preso deverá ser informado do teor deste artigo, antes do primeiro atendimento ao seu paciente. Parágrafo 4º.
no caso do diretor da Penitenciária Federal, em caráter excepcional, permitir o fornecimento ao preso de medicamentos que não tenham sido adquiridos pelo Sistema Penitenciário Federal, inclusive amostra grátis. Os fármacos serão previamente encaminhados ao serviço de saúde do estabelecimento para as providências necessárias, e ficarão sujeitos aos mesmos critérios de fiscalização e controle. Artigo 24. As prescrições de medicamentos terão validade por 30 dias para efeito de fornecimento ao preso, a partir da data de sua emissão, salvo 1. Medicamentos pertencentes às classes terapêuticas constantes na tabela 1 do anexo 2, utilizados no tratamento de doenças agudas, que terão validade de no máximo 10 dias. A partir da data de sua emissão, 2. Medicamentos pertencentes às classes terapêuticas constantes na tabela 2 do anexo 2, utilizados no tratamento de doenças crônicas e aqueles de uso contínuo, que terão validade de no máximo 6 meses, a partir da data de sua emissão. 3. Antibióticos e antianêmicos utilizados em tratamento prolongado, que terão validade de no máximo 3 meses, a partir da data de sua emissão. Parágrafo 1º. A entrega normal dos medicamentos aos presos será realizada nos dias estabelecidos pelo diretor da unidade, na sua ausência, pelo chefe do serviço de saúde. Parágrafo 2º. A entrega de medicamentos será realizada pela equipe técnica do CESA, mediante recibo, em embalagens identificadas com o nome do preso, do medicamento e da posologia, que conterão quantidades limitadas para manter a continuidade do tratamento até a entrega subsequente, enquanto durar a prescrição. Nas vésperas de fim de semanas e feriados deverão ser entregues quantidades suficientes para atendimento até o próximo dia da entrega. Artigo 25. As prescrições médicas emitidas para um período superior a 30 dias, deverão apresentar, de maneira explícita, a identificação de o referido prazo de tratamento, que não ultrapassará 6 meses, por meio da posologia e quantidade total de unidades farmacêuticas a serem utilizadas e ou por meio da descrição do tempo de tratamento. Caso não conste a descrição do período, os medicamentos serão fornecidos para, no máximo, 30 dias de tratamento. Artigo 26. As prescrições médicas e as dispensações de medicamentos que integram o elenco de programas municipais, estaduais e ou federais de saúde deverão seguir o protocolo do referido programa, assim como a legislação pertinente. Artigo 27. As prescrições de medicamentos utilizados no tratamento de doenças agudas, constantes na tabela 1 do anexo 2, serão fornecidas para um prazo máximo de 7 dias, obedecendo a posologia especificada na prescrição, salvo em situações justificadas clinicamente pelo prescritor, no verso da receita, que, além de avaliadas pelo farmacêutico, terá a segunda via retida. Artigo 28. As prescrições de antibióticos, utilizados no tratamento de doenças agudas, serão fornecidas para um período máximo de 14 dias, salvo em situações justificadas clinicamente pelo prescritor no verso da receita, que, além de avaliadas pelo farmacêutico, terá a segunda via retida. Artigo 29. Os medicamentos injetáveis somente serão fornecidos para uso imediato no serviço de saúde. Artigo 30. Os medicamentos utilizados no tratamento de doenças crônicas, constantes na tabela 2 do anexo 2, e os medicamentos de uso contínuo, serão fornecidos de forma gradual, obedecendo aos dias de entrega estabelecidos no parágrafo 1º do artigo 24, de acordo com a posologia especificada pelo prescritor. Artigo 31. Quando algum medicamento que integra o elenco de programas do SUS, como hanseníase, tuberculose ou filariose, estiver temporariamente indisponível na unidade de saúde de referência do local da Penitenciária Federal, o chefe do serviço de saúde da unidade deverá averiguar a disponibilidade do item em outra farmácia da rede do SUS e adotará as medidas visando a sua obtenção. Artigo 32.
São admitidas as alterações de formas farmacêuticas realizadas pelo farmacêutico, desde que mantida a posologia prescrita e identificada a alteração realizada na prescrição e no prontuário do paciente, seguida de assinatura e carimbo do responsável pela alteração, devendo ser comunicado ao prescritor, quando couber. Artigo 33. O preso que fizer uso de medicamentos classificados como excepcionais na Portaria GMMS número 2577, de novembro de 2006, ou outra que a venha substituir deverá ser cadastrado no Programa de Medicamentos Excepcionais e seguir todos os protocolos estabelecidos para o fornecimento. 9. Das instalações para assistência à saúde. Artigo 34. A Penitenciária Federal disporá de instalações adequadas de consultórios médico, de enfermagem, odontológico, psicológico, terapeuta ocupacional e de assistência social, bem como espaços adequados para enfermaria e farmácia, que deverão contar com materiais, instrumental e medicamentos necessários para proporcionar aos presos a devida assistência. Artigo 35. A Penitenciária Federal disporá de espaço dotado dos equipamentos e materiais necessários, destinado ao expurgo de material e instrumental contaminado, para a sua desinfecção, visando a posterior esterilização. Parágrafo único. Os resíduos do serviço de saúde deverão ser diariamente recolhidos e acondicionados em recipientes apropriados, para fins de descarte ou incineração, conforme legislação vigente. Artigo 36. A Penitenciária Federal disporá de uma central de esterilização, em espaço adequado e provido de autoclave e outros equipamentos e materiais necessários. Parágrafo único. A central de esterilização deverá receber, armazenar, controlar e distribuir os materiais relativos aos procedimentos médicos, odontológicos e de enfermagem. 10. Das inspeções. Artigo 37. Os chefes do Serviço de Saúde, da Divisão de Segurança, do Serviço Administrativo e da Divisão de Reabilitação realizarão, conjuntamente, inspeções periódicas nas dependências da unidade, propondo ao diretor, quando necessário, providências relativas aos assuntos abaixo relacionados: 1. Higiene e asseio da Penitenciária Federal e dos presos; 2. Quantidade, qualidade, preparo e distribuição dos alimentos; 3. Salubridade, calefação, iluminação e arejamento de todas as áreas; 4. Qualidade e limpeza do enxoval; 5. Observância das regras relativas à atividade física e desportiva; 6. Forma de armazenamento, catalogação, controle de estoque, distribuição e utilização de medicamentos e correlatos. 11. Das consultas, exames e internação do preso fora do presídio. Artigo 38. As consultas, exames e internação do preso para o tratamento de saúde fora da Penitenciária Federal dependerão de autorização do diretor da unidade, com base em parecer do médico em exercício na unidade ou determinação judicial, salvo nos casos emergenciais. Parágrafo 1º. A internação será comunicada ao juiz corregedor federal competente. Parágrafo 2º. As consultas, exames e internação do preso deverão ser feitas em unidade integrada ao Sistema Único de Saúde, SUS, salvo nos casos de determinação judicial em contrário. Parágrafo 3º. Durante o deslocamento e tempo das consultas, dos exames e da internação, o preso permanecerá sob escolta. Parágrafo 4º. Tão logo seja possível, o preso retornará à Penitenciária Federal, podendo, se for o caso, permanecer internado na enfermaria da unidade ou nas celas do setor de saúde, para continuidade do tratamento médico. 12. Do prontuário de saúde. Artigo 39. O prontuário de saúde, de caráter individual, confidencial e permanente, criado no âmbito do Sistema Penitenciário Federal, destinado aos presos recolhidos nas suas unidades, será constantemente atualizado pelo Serviço de Saúde, e composto dos registros de profissionais da área de saúde, especificamente, de médicos, da enfermagem, da odontologia, da psicologia, do serviço social, da farmácia e da terapia ocupacional. Parágrafo 1º.
Os laudos, pareceres e outras informações relevantes sobre o preso, inseridas no prontuário de saúde devem conter o seu nome completo, e, sempre que possível, outros dados que o individualizem. Parágrafo 2º. As informações do prontuário de saúde do preso deverão estar registradas no Sistema Informatizado de Administração Penitenciária, respeitado o sigilo profissional e informações adicionais digitalizadas poderão acompanhar o preso no caso de sua remoção de uma penitenciária federal para outra, ou qualquer estabelecimento penal. Parágrafo 3º. A cópia do prontuário de saúde poderá ser fornecida, mediante requerimento do advogado, desde que com anuência do próprio preso, assim como no caso de decisão judicial, sempre autorizado pelo diretor da unidade 13. Das comunicações sobre o estado de saúde do preso. Artigo 40. É direito do preso ser informado, de forma clara e compreensível, sobre o seu estado de saúde, inclusive, as terapêuticas necessárias. Parágrafo único. Quando o preso se encontrar gravemente enfermo, a sua família ou pessoa por ele indicada, deverá ser imediatamente comunicada. Artigo 41. Quando o preso internado na enfermaria da penitenciária federal não puder ser encaminhado para o local destinado à visitação, poderá ser autorizado pelo diretor que um ou dois familiares possam visitá-lo na enfermaria, salvo contraindicação médica ou de segurança. Parágrafo único. As visitas ao preso internado em unidade de saúde fora da penitenciária federal dar-se-ão em conformidade com as normas do sistema penitenciário federal e da instituição hospedeira, devendo realizar-se sob supervisão dos responsáveis pela escolta. Artigo 42. No caso de falecimento de preso, o fato deverá ser imediatamente comunicado pelo diretor da penitenciária ao diretor do Sistema Penitenciário Federal, ao juiz corregedor federal e à família do falecido. Parágrafo único. O diretor da penitenciária federal, tão logo seja possível, encaminhará toda a documentação relativa ao óbito, inclusive, relatórios circunstanciados de perícia ao diretor do Sistema Penitenciário Federal, ao juiz corregedor federal e à família do falecido. 14 dos procedimentos no interesse da saúde do preso. Artigo 43. O Serviço de Saúde da Penitenciária Federal deverá implementar procedimentos, em consonância com as normas do Ministério da Saúde, visando o estabelecimento de um sistema de informação sanitária e epidemiológica que lhe permita conhecer quais são as enfermidades predominantes na população carcerária e os grupos de maior risco, com a finalidade de proporcionar assistência às necessidades reais detectadas. Artigo 44. Anualmente, serão realizadas campanhas de imunização e outras ações preventivas de saúde, de acordo com o calendário do Ministério da Saúde e agenda estabelecida com o executor local do SUS. Artigo 45. Os especialistas médicos, psicólogos, enfermeiros e outros servidores em exercício na penitenciária federal deverão, assim que tiverem conhecimento, comunicar ao chefe do serviço de saúde, que informará imediatamente ao diretor da unidade, os casos de presos que estejam acometidos de graves transtornos mentais e que possam expor a risco a sua própria integridade física ou a vida de outras pessoas, bem como os casos de moléstias infecto-contagiosas, promovendo, neste caso, as medidas necessárias para evitar a disseminação do contágio. Artigo 46. O tratamento médico será realizado com o consentimento do preso, havendo recusa será esta registrada no prontuário de saúde firmada pelo interessado, devendo o fato ser comunicado ao juiz corregedor federal para as providências que julgar pertinentes. Parágrafo único. Somente nos casos de perigo iminente para a vida do preso, se admitirá tratamento sem o seu consentimento, comunicando a adoção dessa medida ao referido juiz. Artigo 47. No caso de greve de fome de preso serão adiotadas as providências previstas na Resolução nº 04, de 23 de novembro de 2005, do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária do Ministério da Justiça, que aprovou o Manual de Atendimento em Situações Especiais. Greve de fome, devendo o diretor da Penitenciária Federal comunicar o fato ao diretor do Sistema Penitenciário Federal e ao juiz corregedor. Artigo 48.
O preso que tentar suicídio ou for vítima de surtos psicóticos, depois de socorrido ou imobilizado, deverá receber, imediatamente, cuidados especializados na enfermaria da Penitenciária Federal ou, dependendo da gravidade do caso, ser internado em unidade de saúde fora do estabelecimento prisional. Parágrafo único. Os casos descritos no caput serão comunicados pelo diretor da unidade ao diretor do Sistema Penitenciário Federal, ao juiz corregedor federal e à família do preso ou pessoa por ele indicada. Artigo 49. A realização de pesquisa científica que se contribua para a qualidade de vida dos presos ou aprimoramento da assistência à saúde no sistema prisional brasileiro dependerá de 1. Requerimento motivado ao diretor da Penitenciária Federal, contendo autorização da Comissão de Ética que aprovou a pesquisa, 2. Consentimento formal do preso, 3. Autorização do diretor da unidade, que dará ciência ao diretor do Sistema Penitenciário Federal e ao juiz corregedor federal. Parágrafo único. Documentos com os resultados da pesquisa deverão ser encaminhados à diretoria do Sistema Penitenciário Federal. Artigo 50. O preso deverá ser informado dos estudos epidemiológicos que lhe sejam afetos e das medidas de prevenção que cada caso requer. Parágrafo único. O chefe do Serviço de Saúde da Penitenciária Federal deverá comunicar à autoridade sanitária competente os casos de doenças de notificação compulsória, assim consideradas pelo Ministério da Saúde. 15. Da enfermagem. Artigo 51. O Serviço de Saúde da Penitenciária Federal contará com uma área de enfermagem compreendendo um consultório de enfermagem e uma enfermaria, e a equipe composta por especialista em assistência penitenciária, enfermeiro e técnico de apoio à assistência penitenciária, ou colaborador eventual com a mesma formação profissional concluída. Artigo 52. A enfermaria será localizada em espaço adequado e provida, no mínimo, dos seguintes recursos: 1. Leito em cela individual, com colchão, travesseiro e roupa de cama adequados. 2. 3 leitos em sala de enfermagem. 3. Roupas e vestimentas apropriadas para os profissionais e pacientes. E 4. Materiais, instrumentais e equipamentos indispensáveis ao seu funcionamento. 1. Sobrescrito. O Serviço de Saúde da Penitenciária Federal envidará esforços no sentido de destinar espaço para isolamento dos portadores de doenças infecto-contagiosas, sempre que houver necessidade. Parágrafo 2º. As roupas e vestimentas serão mantidas em bom estado de conservação e limpeza, devendo ser periodicamente substituídas de acordo com as necessidades. Artigo 53. Enfermeira, em exercício na Penitenciária Federal compete, 1. Coordenar e executar as ações de enfermagem na Penitenciária Federal. 2. Supervisionar e avaliar o trabalho dos técnicos de enfermagem. 3. Integrar a Comissão Técnica de Classificação, CTC, quando nomeada, pelo diretor da penitenciária. 4. Elaborar, regularmente, relatório contendo informações de saúde pertinentes à sua área de atuação, para compor os pareceres técnicos da CTC. 5. Solicitar ao chefe do Serviço de Saúde a provisão ou substituição de materiais, instrumentais e equipamentos, assim como propor as medidas administrativas necessárias ao bom funcionamento da área de enfermagem. 6. Supervisionar o recebimento dos materiais e equipamentos médico-hospitalares e subsidiar o atesto da sua conformidade com as especificações do processo licitatório. 7. Controlar a utilização dos materiais de consumo, de trabalho e equipamentos, estes últimos pelo inventário patrimonial. 8. Solicitar diretamente, ou comunicar ao chefe do Serviço de Saúde da necessidade de contatar laboratório para coleta de material para exames. 9. Solicitar ao chefe do Serviço de Saúde a remissão dos materiais coletados para os laboratórios de análises clínicas. 10. Controlar o mapa de entrada e saída dos exames laboratoriais. 11. Conservar o material de coleta para exame laboratorial. 12. Liberar o resultado dos exames laboratoriais para os médicos ou chefe do Serviço de Saúde. 13. Planejar e executar, junto com o responsável do SUS local,
as políticas de vacinação dos presos, bem como monitorar a sua periodicidade, com o apoio dos demais profissionais do serviço de saúde. 14. Planejar ações de prevenção e promoção da saúde, no âmbito de sua competência. 15. Realizar consultas de enfermagem, de acordo com os normativos das Secretarias de Saúde Estadual e Municipal, e solicitar exames complementares, SFI. Prescrever medicamentos dentro das disposições legais da profissão e demais normas complementares, observando os requisitos contidos no anexo 3 e de acordo com as normas regulamentares das Secretarias de Saúde do Estado e do município de localização da unidade. 17. Participar de programas de higiene e segurança no trabalho e prevenção de acidentes e doenças relativas à área. 23. Participar, quando solicitada, como membro das comissões relativas à sua área de atuação. 19. Supervisionar e coordenar a entrega de medicamentos nas vivências realizadas pelos técnicos de enfermagem, e na ausência desses realizar a referida entrega. 20. Participar das ações de prevenção e controle das doenças transmissíveis em geral e dos programas de vigilância sanitária e epidemiológica. 21. Auxiliar os médicos nas atividades que lhes são afetas quando necessário. 22. Realizar consulta de enfermagem e anamnese os presos no período de inclusão. 23. Realizar triagem e acompanhamento periódico dos presos que serão cadastrados como hipertensos e ou diabéticos, bem como consultas de enfermagem de rotina a esta população. 24. Planejar, organizar e realizar palestras educativas na área de saúde. XXV. Controlar a carteira de vacinação dos presos. 25. Orientar individualmente o preso infectado com destacamento. 26. Prestar atendimento aos presos em casos de urgência e emergência. 28. Realizar a triagem dos requerimentos de consultas médicas enviadas pelos presos. 29. Supervisionar a preparação dos materiais, realizada pela técnica de enfermagem, para a execução de procedimentos cirúrgicos. 30. Realizar o controle da manutenção dos equipamentos, instrumentos e materiais do setor médico e de enfermagem. 31. Solicitar e controlar os materiais de consumo utilizados na área de enfermagem. 32. Solicitar ou prestar informações técnicas aos demais profissionais de saúde quando for necessário. 33. Participar de todas as reuniões interdisciplinares convocadas pela área de saúde. 34. Elaborar relatório quantitativo e qualitativo de todas as atividades desenvolvidas pela área e encaminhar, mensalmente, ao chefe do serviço de saúde. 35. Registrar no Sistema Informatizado de Administração Penitenciária e em Prontuário de Saúde dos Presos, informações relativas à sua área de atuação, SFI. Executar outras atividades pertinentes ao cargo área, bem como as determinações exaradas pelo chefe do serviço de saúde ou pelo diretor da unidade respeitando os preceitos éticos e legais. Artigo 54. A técnica de enfermagem em exercício na penitenciária federal compete: 1. Prestar os cuidados de higiene aos presos internados na enfermaria da penitenciária federal. 2. Auxiliar a enfermeira e o médico nas atividades que lhes são afetas. 3. Agendar as consultas médicas dos presos e comunicar aos seus superiores eventuais ausências. 4. Registrar no livro de atendimento todas as informações relativas aos procedimentos realizados nos presos. 5. Entregar medicamentos prescritos mediante conferência e assinatura dos presos. 6. Aferir sinais vitais do preso quando o mesmo for encaminhado para consulta médica ou quando necessário. 7. Preparar e administrar os medicamentos prescritos pelos profissionais da área de enfermagem, odontologia e médica. 8. Auxiliar a enfermeira no controle do pacientes hipertensos e diabéticos. 9. Realizar curativos em incisões cirúrgicas ou ferimentos superficiais. 10. Prestar auxílio em pequenos procedimentos cirúrgicos. 11. Orientar os presos sobre horário, tempo de uso e procedimentos para utilizar as medicações prescritas, na entrega dos mesmos. 12. Checar
e controlar nos prontuários as medicações administradas. 13. Auxiliar a enfermeira na orientação dos presos sobre higiene corporal. 14. Auxiliar os enfermeiros e médicos na realização de procedimentos e quando houver remoção de pacientes graves. 15. Coletar material para exame laboratorial, junto com a enfermeira. Se necessário, SVI organizar os locais de preparo de medicação e curativo antes e após a consulta. 17. Auxiliar nas campanhas de imunização e nas 5 vacinações. 23. Preparar o paciente para consultas, exames e tratamentos. 19. Prestar cuidados pré e pós-operatório. 20. Executar atividades de desinfecção e esterilização. 21. Participar de atividades de educação em saúde. 22. Auxiliar o enfermeiro a realizar atendimento de urgência e emergência aos presos quando necessário. 23. Realizar imobilização no paciente quando necessário. 24. Participar de todas as reuniões interdisciplinares convocadas pela área de saúde. XXV. Registrar no sistema informatizado de administração penitenciária e em prontuário de saúde dos presos, informações relativas à sua área de atuação. 25. Executar outras atividades pertinentes ao cargo ou área, bem como as determinações exaradas pelo chefe do serviço de saúde ou pelo diretor da unidade respeitando os preceitos éticos e legais. Artigo 55. Na impossibilidade dos técnicos de enfermagem e ou enfermeiros poderem entregar os medicamentos ao preso, tal função será atribuída aos outros servidores do serviço de saúde disponíveis na ocasião, mantendo assim a continuidade da assistência. SVI. Da farmácia. Artigo 56. O Serviço de Saúde da Penitenciária Federal contará com uma área de farmácia, sob a responsabilidade de especialista em assistência penitenciária. Farmacêutico, ou colaborador eventual com a mesma formação profissional concluída. Artigo 57. A farmacêutica, em exercício na penitenciária federal compete, 1. Supervisionar o recebimento dos medicamentos e correlatos, atestar a sua conformidade com as especificações do processo licitatório, registrar instrumental próprio de controle de estoque, zelar pela guarda e pelas entradas e saídas, inclusive daqueles sujeitos a controle especial. 2. Integrar a Comissão Técnica de Classificação, CTC, quando nomeada, pelo diretor da penitenciária. 3. Implantar rotinas e procedimentos relacionados ao fornecimento de medicamentos. 4. Organizar e fornecer os itens de acordo com as prescrições médica, psiquiátrica, odontológica e de enfermagem. 5. Separar os medicamentos que serão fornecidos. 6. Realizar o controle do estoque de medicamentos. 7. Realizar a compra de medicamentos quando necessário. 8. Realizar o controle dos medicamentos enviado pelos familiares. 9. Propor ao chefe do serviço de saúde a inclusão e exclusão de itens na lista contemplada nos processos licitatórios. 10. Fazer permuta de medicamentos com outras unidades penitenciárias, quando necessário. 11. Orientar os presos sobre horário, tempo de uso, interações medicamentosas e possíveis efeitos colaterais dos medicamentos fornecidos. 12. Desprezar adequadamente os medicamentos vencidos. 13. Fazer relatórios mensais de consumo, produto em estoque, previsão das necessidades mais urgentes. 14. Prestar informações técnicas ao chefe do serviço de saúde e respectiva equipe. 15. Controlar o mapa de todas as receitas prescritas pelo serviço de saúde, SVI. Manter os medicamentos e correlatos em bom estado de conservação, garantindo e controlando sua qualidade e validade. 17. Participar de todas as reuniões interdisciplinares convocadas pela área de saúde. 23. Solicitar ou prestar informações técnicas aos demais profissionais de saúde quando for necessário. 19. Elaborar relatório quantitativo e qualitativo de todas as atividades desenvolvidas pela área e encaminhar, mensalmente, ao chefe do serviço de saúde. 20. Registrar em sistema próprio informatizado de administração penitenciária e em prontuário
de saúde dos presos, informações relativas à sua área de atuação. 21. Executar outras atividades pertinentes ao cargo área, bem como as determinações exaradas pelo chefe do serviço de saúde ou pelo diretor da unidade. Parágrafo único. Compete ainda ao farmacêutico desenvolver ações destinadas à higienização da farmácia, sugerindo ao chefe do serviço de saúde medidas destinadas a sanar irregularidades sanitárias porventura detectadas. Artigo 58. É vedada a dispensação de medicamentos, cujas prescrições contenham rasuras ou que não estejam em conformidade com as exigências deste manual e demais normas pertinentes. Artigo 59. As prescrições aviadas deverão ser arquivadas em prontuário de saúde do preso. Artigo 60. Os casos omissos sobre prescrição e dispensação de medicamentos serão resolvidos pelo diretor da unidade, observando os princípios e normas vigentes do SUS e consultando-as quando necessário. 17. Do atendimento odontológico. Artigo 61. O Serviço de Saúde da Penitenciária Federal contará com um consultório de odontologia sob a responsabilidade de especialista em assistência penitenciária. Odontólogo, técnico em assistência penitenciária. Auxiliar de saúde bucal, ou colaborador eventual com a mesma formação profissional concluída. Parágrafo único. O consultório conterá os materiais, instrumentais e equipamentos necessários ao exercício da odontologia e ao bom atendimento do preso. Artigo 62. A odontóloga, em exercício na Penitenciária Federal compete, 1. Planejar e executar as ações de assistência odontológica aos presos, no tocante à prevenção, ao tratamento e à reabilitação. 2. Integrar a Comissão Técnica de Classificação. CTC, quando nomeada, pelo diretor da penitenciária. 3. Preparar, regularmente, formulário de avaliação da sanidade bucal do preso, para compor os pareceres técnicos da CTC. 4. Solicitar ao chefe do serviço de saúde a provisão ou substituição de materiais, instrumentais e equipamentos, assim como propor as medidas administrativas necessárias ao bom funcionamento da área de odontologia. 5. Realizar o tratamento bucal no âmbito da atenção básica, inclusive radiografias e pequenas cirurgias. 6. Prestar os primeiros socorros nas urgências ou emergências odontológicas. 7. Prescrever medicamentos dentro da sua área de atuação. 8. Supervisionar o recebimento dos materiais, instrumentais e equipamentos odontológicos e subsidiar o atesto da sua conformidade com as especificações do processo licitatório. 9. Verificar as prioridades de atendimentos e consultas a partir dos requerimentos. 10. Realizar triagem dos presos no período de inclusão. 11. Realizar atividades de prevenção, tratamento e reabilitação solicitado pelos presos nos requerimentos. 12. Desenvolver ações de orientações preventivas de higiene bucal. 13. Participar de todas as reuniões interdisciplinares convocadas pela área de saúde. 14. Elaborar relatório quantitativo e qualitativo de todas as atividades desenvolvidas pela área e encaminhar, mensalmente, ao chefe do serviço de saúde. 15. Registrar no sistema informatizado de administração penitenciária as informações sobre a saúde do presos relativos à sua área de atuação. Parágrafo único. A critério do diretor da Penitenciária Federal e, excepcionalmente, quando o procedimento odontológico não puder ser realizado, POR odontóloga, da unidade, será aplicado o previsto no artigo 16 deste manual. Artigo 63. Auxiliar de saúde bucal em exercício na Penitenciária Federal compete, 1. Orientar o preso sobre higiene bucal, bem como prepará-lo corretamente para os procedimentos. 2. Instrumentar o odontólogo da unidade de saúde nos procedimentos e auxiliá-lo no isolamento do campo operatório. 3. Conservar e esterilizar os equipamentos e instrumentais odontológicos. 4. Orientar e acompanhar a desinfecção
desinfecção e a higienização do consultório odontológico. 5. Preparar o consultório para o atendimento odontológico. 6. Viabilizar a presença do preso no consultório odontológico através de contato com a chefia das vivências, quando solicitado pelo odontólogo. 7. Organizar a agenda de atendimento odontológico. 8. Preparar os materiais para atendimento verificando procedimento que será realizado. 9. Preparar o preso para o atendimento. 10. Preencher o odontograma do preso no momento da avaliação inicial. 11. Registrar todos os procedimentos realizados no presos no livro de registro. 12. Auxiliar a odontóloga em palestras educacionais e de higiene bucal. 13. Registrar no sistema informatizado de administração penitenciária as informações sobre a saúde do presos relativos à sua área de atuação. 14. Auxiliar nas radiografias. 15. Revelar radiografias, SVI, executar outras atividades pertinentes ao cargo, dentro da sua área de atuação, competências e habilitação, bem como as determinações exaradas pelo chefe do serviço de saúde ou pelo diretor da unidade. 23. Do atendimento psicológico. Artigo 64. O Serviço de Saúde da Penitenciária Federal será dotado de consultório sob a responsabilidade de especialista em assistência penitenciária, psicólogo, ou colaborador eventual com a mesma formação profissional concluída. Artigo 65. O psicóloga, em exercício na penitenciária federal compete, 1. Planejar e executar as ações de atendimento psicológico ao preso, no tocante à prevenção, promoção, ao tratamento e à reabilitação, de forma individual e quando possível coletiva. 2. Realizar atendimentos e tratamentos de natureza psicológica, prioritariamente no consultório de psicologia. 3. Integrar a comissão técnica de classificação CTC da unidade. 4. Realizar entrevista de anamnese na admissão do preso, para subsidiar o parecer técnico de inclusão, elaborado pela CTC. 5. Emitir regularmente pareceres técnicos de acompanhamento dos presos para CTC. 6. Solicitar ao chefe do serviço de saúde ou ao chefe da divisão da reabilitação a provisão ou substituição de materiais, assim como propor as medidas administrativas necessárias ao bom funcionamento da área de psicologia. 7. Participar de outras atividades na sua área de atuação, no interesse da população carcerária. 8. Realizar diagnóstico psicológico por meio de entrevistas, observação e testes, com vistas à prevenção e tratamento de problemas de ordem existencial, emocional e mental. 9. Promover a adaptação de presos ao ambiente carcerário. 10. Trabalhar a situação de debilidade emocional, fase de momentos críticos inerentes à vida, inclusive de doenças de parentes próximos em fases terminais. 11. Participar da elaboração de pesquisas sobre a saúde mental da população carcerária, bem como sobre a adequação de estratégias aplicadas em outros ambientes à realidade psicossocial dos presos. 12. Dar atendimento e ou retorno das solicitações feitas pelos presos nos requerimentos, por meio das visitas às vivências ou em consultório. 13. Realizar levantamento das necessidades de acompanhamento psicológico dos presos por meio das entrevistas de inclusão e de acompanhamento da CTC e por requerimentos. 14. Encaminhar relatório com informações necessárias para subsidiar o chefe do serviço de saúde e a direção sobre questionamentos apresentados por advogados e juízes. 15. Contribuir com os seus conhecimentos para o desenvolvimento de projetos executados por outras áreas, SVI. Solicitar ou prestar informações técnicas aos demais profissionais do serviço de saúde quando for necessário. 17. Participar de todas as reuniões interdisciplinares convocadas pela área de saúde. 23. Prestar apoio psicológico ao preso que receber notícia pelo assistente social ou tiver conhecimento de eventos familiares tais como acidentes, mortes e enfermidades graves. 19. Encaminhar as demandas dos presos para outros setores quando necessário. 20. Elaborar relatório quantitativo e qualitativo de todas as atividades desenvolvidas pela área e encaminhar, mensalmente, ao chefe do serviço de saúde. 20.
Registrar no Sistema Informatizado de Administração Penitenciária as informações sobre a saúde do presos relativos à sua área de atuação. 22. Executar outras atividades pertinentes ao cargo ou área, bem como as determinações exaradas pelo chefe do serviço de saúde ou pelo diretor da unidade. 19. Da terapia ocupacional. Artigo 66. A Penitenciária Federal será dotada de atendimento na área de terapia ocupacional, sob a responsabilidade de especialista em assistência penitenciária, terapeuta ocupacional, ou colaborador eventual com a mesma formação profissional concluída. Parágrafo único. A sala destinada ao atendimento terapêutico ocupacional conterá os materiais necessários ao exercício da atividade e ao bom atendimento do preso, podendo ser sediada tanto no serviço de saúde quanto na divisão de reabilitação. Artigo 67. O terapeuta ocupacional em exercício na Penitenciária Federal compete: atuar na promoção e na gestão de projetos de qualificação profissional do preso, iniciação e aperfeiçoamento; 2. Realizar avaliação do desempenho ocupacional e dos seus componentes; 3. Integrar a Comissão Técnica de Classificação (CTC), quando nomeada, pelo diretor da penitenciária; 4. Preparar, bimestralmente, relatório da situação ocupacional do preso, para compor os pareceres técnicos da CTC. 5. Solicitar ao chefe da divisão de reabilitação e ou ao chefe do serviço de saúde a provisão ou substituição de materiais, assim como propor as medidas administrativas necessárias ao bom funcionamento da área de terapia ocupacional. 6. Orientar e capacitar monitores de ofícios para facilitar o aprendizado pelos participantes das oficinas, de acordo com as habilidades e limitações de cada um. 7. Planejar, acompanhar e supervisionar ações ligadas à oferta e execução do trabalho pelo preso. 8. Planejar, orientar e realizar atendimentos individual e grupal, encaminhamentos, oficinas terapêuticas e de geração de renda, reabilitação e reinserção social. 9. Acolher os presos, bem como suas famílias e humanizar a atenção à educação, saúde, trabalho e psicossocial. 10. Desenvolver coletivamente, com vistas à intersetorialidade, ações que se integrem a outras políticas sociais como educação, esporte, cultura, trabalho, lazer, dentre outras. 11. Promover a gestão integrada e a participação o Conselho da Comunidade. 12. Elaborar projetos terapêuticos individuais e coletivos, por meio de discussões periódicas que permitam a realização de ações multidisciplinares, interdisciplinares e transdisciplinares. 13. Realizar ações de reabilitação. 14. Elaborar e emitir parecer, atestado ou laudo pericial com vistas a apontar as mudanças ou adaptações nas funcionalidades, transitórias ou definitivas, e seus efeitos na execução das habilidades laborais dos presos, quando solicitado. 15. Prescrever próteses, órteses e materiais especiais não relacionados ao ato cirúrgico, SFI. Elaborar relatório quantitativo e qualitativo de todas as atividades desenvolvidas pela área e encaminhar, mensalmente, ao chefe da divisão de reabilitação e ou do serviço de saúde. 17. Registrar no Sistema Informatizado de Administração Penitenciária as informações sobre os presos relativas à sua área de atuação. 23. Cumprir as determinações exaradas pelo chefe do serviço de saúde, da divisão de reabilitação ou pelo diretor da unidade e realizar outras atividades pertinentes à sua responsabilidade profissional. 19. Realizar ações de promoção de saúde e prevenção de doenças para os presos e seus familiares. 20. Da assistência social. Artigo 68. O Serviço de Saúde e a Divisão de Reabilitação da Penitenciária Federal serão dotados de atendimento na área de serviço social, sob a responsabilidade de especialista em assistência penitenciária, assistente social, ou colaborador eventual com a mesma formação profissional concluída. Parágrafo único. A sala destinada ao serviço social conterá os materiais necessários ao exercício da atividade e ao adequado atendimento ao preso, podendo ser sediada tanto no serviço de saúde quanto na divisão de reabilitação. Artigo 69.
O assistente social em exercício na penitenciária federal compete: 1. Elaborar, coordenar e executar as ações de assistência social previstas na Lei de Execução Penal na unidade. 2. Integrar a comissão técnica de classificação da unidade. 3. Emitir regularmente pareceres técnicos de acompanhamento dos presos para CTC. 4. Prestar atendimento à família do preso, pessoalmente ou via telefone, no que for pertinente à execução penal. 5. Auxiliar o preso na obtenção, regularização e/ou atualização de documentos, de benefícios sociais e outros que lhe forem de direito. 6. Participar de eventos e outras atividades na sua área de atuação, no interesse da população carcerária e visando o aprimoramento profissional. 7. Solicitar ao chefe do serviço de saúde ou ao chefe da divisão da reabilitação a provisão ou substituição de materiais, assim como propor as medidas administrativas necessárias ao bom funcionamento da área. 8. Realizar entrevista inicial com os presos para a coleta de dados e composição do parecer técnico de inclusão para CTC. 9. Atender às solicitações feitas pelos presos no requerimentos, através de atendimento pessoal ou retorno escrito. 10. Orientar os familiares quanto às normas e procedimentos da penitenciária em relação ao preso. 11. Orientar e prestar assistência aos presos e seus familiares sobre os benefícios e serviços sociais. 12. Encaminhar as demandas dos presos para outros setores quando necessário. 13. Informar ao preso, em conjunto com o profissional de psicologia da unidade, quando do conhecimento de eventos familiares tais como acidentes, mortes e enfermidades graves. 14. Promover a reaproximação dos presos com as famílias, quando eles desejarem. 15. Solicitar e/ou prestar informações técnicas ao demais profissionais de saúde e reabilitação quando for necessário. SFI. Elaborar estudo, parecer ou relatório técnico, quando considerar necessário ou for solicitado por autoridade competente. 17. Participar de todas as reuniões interdisciplinares convocadas pelas áreas de saúde e de reabilitação. 23. Elaborar relatório quantitativo e qualitativo de todas as atividades desenvolvidas pela área e encaminhar, mensalmente, ao chefe do serviço de saúde ou para a divisão de reabilitação. 19. Registrar no sistema informatizado de administração penitenciária informações sobre os presos relativos à sua área de atuação. 20. Executar outras atividades pertinentes ao cargo área, bem como as determinações exaradas pelo chefe do serviço de saúde, da divisão de reabilitação ou pelo diretor da unidade. 21. Da assistência jurídica. Artigo 70. A penitenciária federal será dotada de sala, no interior de cada vivência, destinada à assistência jurídica do preso que não possua advogado constituído, visando a atuação da Defensoria Pública da União. Artigo 71. Consoante disposto no artigo 5º, parágrafo 1º da Lei nº 11.671, de 08 de maio de 2008, caberá à Defensoria Pública da União a assistência jurídica ao preso que estiver nos estabelecimentos penais federais de segurança máxima e não tenha condições financeiras para constituir advogado particular. 22. Da assistência educacional. Artigo 72. A penitenciária federal será dotada de áreas destinadas à assistência educacional, sob a responsabilidade de um especialista em assistência penitenciária pedagoga, ou profissional da mesma área de atuação. Parágrafo único. As áreas destinadas à assistência educacional conterão os materiais e equipamentos necessários ao exercício da atividade e ao bom atendimento do preso. Artigo 73. O pedagoga, em exercício na penitenciária federal compete: 1. Executar ações fundamentadas na Política Nacional de Educação, no Plano Nacional de Educação e nas preconizações legais previstas pelo Ministério da Educação e pelo Ministério da Justiça para o acesso à educação no sistema prisional federal. 2. Atuar na promoção e na gestão de projetos e sistemas educativos direcionados aos presos. 3. Integrar a Comissão Técnica de Classificação, CTC, quando nomeada, pelo diretor da penitenciária.
4. Preparar, regularmente, relatório da situação educacional do preso, para compor os pareceres técnicos da CTC. 5. Solicitar junto às chefias das divisões de reabilitação e segurança a provisão de condições materiais, administrativas e operacionais necessárias ao funcionamento adequado das atividades da área educacional da unidade. 6. Participar de atividades correlatas à sua área de atuação, no interesse da população carcerária. 7. Participar de grupos interdisciplinares formados na Penitenciária Federal para discutir questões que afetem a todos. 8. Coordenar, junto com o chefe da divisão de reabilitação e equipe de tratamento penitenciário, a execução do projeto Remissão pela Leitura. 9. Elaborar e cooperar com estudos e pesquisas sobre os aspectos biopsicossociais da educação nas prisões, com fins de alcançar alternativas viáveis de trabalho, visando a excelência da prática educativa nesse contexto. 10. Pesquisar e avaliar metodologias e técnicas inovadoras que contribuam para o aprimoramento da assistência educacional nas penitenciárias federais. 11. Realizar o diagnóstico escolar do preso, com a finalidade de obter os dados necessários à sua participação nos programas educacionais. 12. Coordenar o processo de inscrição, preparação de locais, execução de provas e outras medidas para a realização de exames nacionais e estaduais e certificação. 13. Acompanhar a evolução do desempenho dos presos na área educacional e alimentar, regularmente, o histórico educacional do preso no SIAPEM para acompanhamento da chefia da divisão de reabilitação. 14. Registrar no Sistema Informatizado de Administração Penitenciária todos os dados e informações relativas ao processo educacional desenvolvido, bem como a evolução do desempenho dos presos na área educacional. 15. Executar outras atividades pertinentes ao cargo área, bem como as determinações exaradas pelo chefe da divisão de reabilitação ou pelo diretor da unidade de acordo com as atribuições do cargo. Artigo 74. As penitenciárias federais deverão prestar assistência educacional ao preso em atendimento à lei de execução penal, preferencialmente na modalidade de educação de jovens e adultos. Quando não, por meio do próprio projeto pedagógico da unidade prisional, levando-se em conta a especificidade de cada local. Artigo 75. A assistência educacional no âmbito do sistema penitenciário federal será aplicada em consonância com a política de educação de jovens e adultos estabelecida pelo Ministério da Educação à luz do PESP. Plano Estratégico de Educação no âmbito do sistema prisional. Decreto número 7.626, de 24 de novembro de 2011, com os planos estaduais de educação em prisões de cada localidade. Artigo 76. A assistência educacional, que compreende a instrução escolar, o ensino profissional direcionado ao mercado de trabalho e o desenvolvimento sociocultural, será prestada com base em projeto pedagógico do Sistema Penitenciário Federal, de forma integrada, nas diferentes dimensões da educação formal e não formal. Parágrafo 1º. A instrução escolar consiste em disponibilizar ao preso a oferta integral da educação básica. Parágrafo 2º. O ensino profissional será ministrado em nível de iniciação ou de aperfeiçoamento técnico por meio de cursos de formação inicial e continuada, FIC. Parágrafo 3º. O trabalho prisional, exercido pelo preso em espaços previamente definidos, terá finalidade educativa e produtiva sem prejuízo das atividades educacionais programadas. Artigo 77. A assistência educacional poderá ser realizada por meio de parcerias com outras esferas de governo, universidades, institutos federais de educação, ciência e tecnologia, bem como com organizações da sociedade civil. Parágrafo único. A Coordenação Geral de Tratamento Penitenciário estabelecerá estratégias visando a continuidade e ampliação das parcerias em projeto educacionais aos presos custodiados nas penitenciárias federais. Artigo 78. Os programas educacionais terão como objetivo a emancipação social do preso, ofertando oportunidades que lhe permitam melhorar a sua capacidade de reinserção na comunidade, atentando-se para as questões de diversidade, acessibilidade, gênero, credo, idade e outras correlatas.
Artigo 79. As atividades educacionais serão priorizadas nas rotinas da unidade, devendo ser acompanhadas pelos agentes penitenciários federais e, quando admitirem monitoria, poderão ser desempenhadas por servidores do Sistema Penitenciário Federal ou estudantes universitários de cursos de formação docente, mediante autorização do diretor da Penitenciária Federal. Parágrafo único. O exercício da monitoria será sem remuneração, porém sua carga horária será certificada para fins de comprovação de atividade acadêmica. Artigo 80. Os cursos de formação educacional e profissional poderão ser ministrados de forma presencial e à distância. Parágrafo único. O pedagoga, o terapeuta ocupacional em exercício na Penitenciária Federal avaliarão e articularão com as entidades parceiras a forma mais adequada para a sua aplicação. Artigo 81. O local destinado às aulas presenciais será agudo provido dos recursos audiovisuais e didático-pedagógicos, de equipamentos tecnológicos e outros materiais adequados. Artigo 82. Os educadores receberão preparação específica e apoio necessário ao exercício de suas atividades, incluindo segurança no interior da unidade. Parágrafo único. O Sistema Penitenciário Federal promoverá, quando possível, capacitação continuada dos educadores e demais servidores, visando o aprimoramento da assistência educacional e a interface com as demais áreas da unidade. Artigo 83. No certificado e/ou declaração de conclusão do curso constará o município como local de sua realização, o nome da instituição de ensino ofertante e o período de realização com a devida carga horária. Artigo 84. O diretor da Penitenciária Federal encaminhará, ao juiz corregedor, relatório constando os presos que participaram das atividades educacionais e laborais, mencionando carga horária e frequência em curso, para concessão de remissão da pena e outras finalidades legais. 23. Da assistência religiosa. Artigo 85. Os presos recolhidos nas penitenciárias federais têm direito à liberdade de crença e de culto, permitindo-se a manifestação religiosa e o exercício do culto, bem como participação nos serviços religiosos organizados no estabelecimento, sem prejuízo da ordem e da disciplina. Artigo 86. O preso, no período de triagem, deverá informar a sua religião e se deseja receber assistência dessa natureza, incluindo visitas pastorais e participação em celebrações religiosas no interior do estabelecimento penal federal. Parágrafo único. A assistência religiosa será prestada por voluntários, devidamente cadastrados, de entidades religiosas, semanalmente, se possível, observado o regulamento estabelecido em portaria própria para esse fim. Artigo 87. Será respeitada a objeção do preso em receber visita de qualquer representante religioso, ou participar de celebrações religiosas. Artigo 88. A assistência religiosa será prestada em horário e local designados pelo diretor do estabelecimento penal federal. Artigo 89. A prestação da assistência religiosa nos estabelecimentos penais federais fica condicionada à aprovação de projeto específico para essa finalidade, que deverá ser coordenado por um representante da entidade religiosa interessada. Artigo 90. A quantidade de representantes religiosos autorizados a prestar assistência em cada estabelecimento penal federal dependerá de números de adeptos de cada religião ou culto existente e da disponibilidade de espaço, a critério do diretor do estabelecimento. Artigo 91. Na realização dos ritos e práticas religiosas não poderão ser utilizados objetos, produtos ou substâncias proibidas no estabelecimento penal federal. Artigo 92. Tanto quanto possível, o preso poderá ter em sua posse livros de ritos e práticas religiosas de suas crenças. 24. Da biblioteca. Artigo 93. A Penitenciária Federal será dotada de uma biblioteca, sob a responsabilidade de servidor designado pelo chefe da Divisão de Reabilitação. Parágrafo único.
A biblioteca de uso geral dos presos e servidores será composta por livros, revistas e outras obras literárias, desde que não comprometa a segurança da unidade, não firam a moral e os bons costumes, bem como não tenham notícias ou tema S de crime ou violência. Artigo 94. O diretor da Penitenciária Federal poderá aceitar a doação de livros, revistas e outras obras literárias para o enriquecimento do acervo da biblioteca. Parágrafo 1º. Toda obra que integrar o acervo da biblioteca deverá ser catalogada, para fins de controle, localização e desenvolvimento de políticas educacionais. Parágrafo 2º. Haverá na biblioteca um sistema de controle dos títulos e demais dados identificadores das obras, a data de empréstimo e a de devolução, bem como a assinatura do preso ou servidor. Parágrafo 3º. O prazo de empréstimo será de 7 dias, podendo ser renovado por idêntico período. Parágrafo 4º. O preso poderá ter consigo até 5 livros, revistas, gibis ou passatempos, conforme sua capacidade de leitura, devendo esses serem substituídos semanalmente. Parágrafo 5º. Não serão contabilizados, para fins do parágrafo anterior, um dicionário, um livro utilizado para a profecia da religião do preso e uma harpa cristã ou inário ou um livro correlato. Esses materiais serão substituídos apenas quando o seu estado de conservação assim o recomendar. Parágrafo 6º. O servidor poderá retirar até 5 livros, podendo renovar o empréstimo ou substituir por outros a cada 15 dias. Artigo 95. Além dos materiais elencados acima, fornecidos pela biblioteca, o preso poderá ter consigo, conforme a portaria de recompensas e regalias, 1 até 10 correspondências recebidas e até 10 correspondências para envio, 2 até 10 folhas para escrita, 2 até 10 envelopes, 3 até 10 selos, 4 até 10 fotografias do cônjuge, companheira, e parentes, sem molduras, desde que o tamanho não seja superior a 15 x 20 cm, 501, uma carga de caneta azul ou preta, parágrafo único. Até ser regulamentado pela portaria acima mencionada, o material será disponibilizado no quantitativo máximo previsto nesse artigo. V. Das atividades de lazer. Artigo 96. São consideradas atividades de lazer: 1. Cinemateca, 2. Atividades desportivas, 3. Jogos. Parágrafo 1º. A participação em qualquer atividade de lazer estará condicionada à manutenção de bom comportamento carcerário dos presos, comprovado através de consulta ao Conselho Disciplinar e ou Divisão de Segurança da unidade. Parágrafo 2º. A participação na atividade de cinemateca ocorrerá após 3 meses da inclusão, desde que o preso não apresente problemas de disciplina. Artigo 97. A cinemateca consiste na exibição de filmes, previamente aprovados, com conteúdo que não comprometa a segurança da unidade nem atentem contra a moral e os bons costumes. Parágrafo 1º. O local destinado à execução da atividade deverá ser a sala de aula de cada vivência, ou outro local determinado pelo diretor da unidade. Parágrafo 2º. O planejamento da atividade será realizado pela Divisão de Reabilitação, como forma de expansão de atividade sociocultural, com base no RT 77 desta portaria, podendo ser aproveitada para fins de ampliação e complementação das atividades educacionais já existentes. Parágrafo 3º. A Divisão de Reabilitação planejará e disponibilizará semanalmente a Divisão de Segurança e Disciplina, com antecedência, a listagem dos filmes, bem como a relação nominal dos internos por sessão e as mídias dos filmes para que esta execute e monitore a atividade. Parágrafo 4º. Todos os vídeos adquiridos pelo Departamento Penitenciário Nacional serão utilizados nas sessões relativas à Cinemateca, além daqueles doados às penitenciárias federais. Parágrafo 5º. O tempo de duração da Cinemateca será o tempo relativo à exibição de cada filme. Artigo 98.
Dentro das situações de normalidade da unidade, a execução da Cinemateca ocorrerá aos finais de semana, de modo que atenda a cada interno, que apresente bom comportamento, pelo menos uma vez ao mês. Parágrafo único. A definição dos dias e horários de realização de cada sessão, aos finais de semana, ficará a critério do servidor da divisão de reabilitação designado para a atividade, conforme acordado previamente com a divisão de segurança da unidade. Artigo 99. A atividade desportiva a ser realizada nas dependências das penitenciárias federais é o futebol. Parágrafo 1º. Semanalmente os presos da mesma ala poderão jogar futebol no pátio de banho de sol de cada vivência. Parágrafo 2º. Compete à Divisão de Segurança e Disciplina a definição do dia em que os presos poderão jogar futebol. Artigo 100. Diariamente, no pátio de banho de sol, serão disponibilizados materiais que possibilitem a execução de jogos como dama, dominó e xadrez. Parágrafo 1º. Os presos que utilizarem os referidos materiais serão responsáveis por sua conservação. Parágrafo 2º. A reposição dos materiais, realizada quando o estado de conservação demandar, será de competência da Divisão de Reabilitação. Artigo 101. As atividades de lazer poderão ser suspensas temporariamente pela direção da unidade. Artigo 102. Poderão ser realizadas outras atividades de lazer, além das apresentadas, desde que acordadas previamente com o chefe da divisão de segurança e autorizadas pelo diretor da penitenciária. Parágrafo único. A realização de outras atividades de lazer deverá ser comunicada à Coordenação Geral de Tratamento Penitenciário, que estabelecerá estratégias visando a ampliação destas para as demais penitenciárias federais. 25. Das disposições finais. Artigo 103. Poderá ser admitida a realização de casamento do preso no interior da penitenciária federal, pelo período máximo de 2 horas, devendo o interessado solicitar previamente ao diretor da unidade. Parágrafo 1º. Somente será admitida uma celebração de casamento por semana, em local adequado, designado pelo diretor da penitenciária federal, atendidas as condições de segurança. Parágrafo 2º. Somente participarão da cerimônia os noivos, o celebrante civil, o celebrante religioso e 2 testemunhas, que deverão se submeter aos procedimentos de segurança para entrar no local de realização do evento. Parágrafo 3º. Os celebrantes poderão entrar na penitenciária federal com o livro de registro de casamento e outros papéis, materiais e indumentárias indispensáveis à celebração da cerimônia, desde que autorizados pelo chefe da divisão de segurança. Parágrafo 4º. Concluída a cerimônia, a aliança do preso deverá ser entregue à esposa para guarda. Artigo 104. As ações voluntárias de cunho assistencial poderão ser realizadas mediante autorização do diretor da penitenciária federal, ouvida a divisão de reabilitação, por intermédio da especialista em serviço social. Artigo 105. Os profissionais das diversas áreas assistenciais da penitenciária federal, no que couber, guardarão absoluto sigilo no exercício de suas atividades, trabalhando com independência e privacidade, porém, de forma interdisciplinar, visando a implementação de uma política assistencial integrada. Artigo 106. O diretor da penitenciária federal, sem prejuízo do atendimento ao preso, priorizará a atuação dos profissionais das diversas áreas de assistência na comissão técnica de classificação, principalmente nos trabalhos de individualização da pena. Artigo 107. Sem prejuízo de outras atribuições, compete à divisão de reabilitação as atividades voltadas ao planejamento, coordenação, orientação, acompanhamento, documentação e execução das modalidades assistenciais de terapia ocupacional, serviço social, educacional, religiosa e biblioteca, além das de lazer como cinemateca e jogos. Artigo 108. As áreas assistenciais da penitenciária Ederof elaborarão, de acordo com o cronograma a ser estabelecido, conjuntamente com a direção da unidade, o planejamento semestral de suas atividades, encaminhando posteriormente relatórios dos dados qualitativos e quantitativos à Coordenação Geral do Tratamento Penitenciário.
Artigo 109. O monitoramento e a avaliação das ações realizadas em subperíodos, definidos conjuntamente, serão realizados por meio de relatórios encaminhados à Coordenação Geral de Tratamento Penitenciário, ou de informações obtidas no Sistema Informatizado de Administração Penitenciária. Artigo 110. As áreas assistenciais da Penitenciária e DEROF apresentarão, por meio de suas chefias, ao diretor da unidade, sempre que solicitado, relatório consolidado dos atendimentos prestados e demais atividades realizadas, ficando cópias na Divisão de Reabilitação e no Serviço de Saúde. Parágrafo único. Logo após aprovado pelo diretor da unidade, o relatório será encaminhado à Coordenação Geral de Tratamento Penitenciário que, por sua vez, dará conhecimento ao diretor do Sistema Penitenciário Federal. Artigo 111. As ocorrências penitenciárias relevantes serão consignadas em livro próprio. Artigo 112. O diretor da Penitenciária Federal se articulará com os órgãos descritos no artigo 61 da Lei nº 7.210 de 11 de julho de 1984, buscando com as defensorias públicas, a implementação e desenvolvimento das diversas modalidades de assistência ao preso. Parágrafo único. O diretor da Penitenciária Federal e seus prepostos deverão facilitar o trabalho dos representantes dos órgãos a que alude o caput deste artigo, especialmente o acesso às dependências da unidade. Artigo 113. A participação dos especialistas e técnicos em eventos acadêmicos, custeados pelo órgão, estará condicionada à prévia anuência da Coordenação Geral de Tratamento Penitenciário, e do diretor da unidade que avaliarão o desempenho oficinal do servidor e definirão a contrapartida a ser apresentada pelo mesmo. Parágrafo 1º. Para fins desta portaria serão consideradas contrapartidas: 1. A submissão de trabalhos científicos para a apresentação no evento. 2. A apresentação de relatório completo das atividades realizadas, imediatamente após a participação no evento. 3. A difusão do conhecimento entre os demais servidores que porventura não participem do evento. 4. A apresentação de propostas de adequação de rotinas de trabalho, de acordo com as orientações emanadas no evento. Parágrafo 2º. A Coordenação Geral de Tratamento Penitenciário poderá exigir uma ou mais de uma das contrapartidas apresentadas no parágrafo anterior. Parágrafo 3º. Serão considerados eventos acadêmicos, seminário, congresso, oficina, colóquio, convenção, mesa redonda, simpósio, debate, fórum, conferência, workshop, briefing, cursos, dentre outros. Parágrafo 4º. A participação em qualquer evento descrito no parágrafo anterior estará condicionada ainda à disponibilidade de dotação orçamentária. Artigo 114. Os casos omissos serão resolvidos pelo diretor do Sistema Penitenciário Federal, ouvida a Coordenação Geral de Tratamento Penitenciário. Anexo 2 Tabela 1. Classes terapêuticas para tratamento de doenças agudas, analgésicos antiácidos antialérgicos antieméticos antiespasmódicos anti-infecciosos anti-inflamatórios antipiréticos descongestionantes nasais medicamentos anti-enxaqueca nutrientes eletrólitos Tabela 2. Classes terapêuticas para tratamento de doenças crônicas ou de uso contínuo, ansiolíticos antiagregantes plaquetários antianginosos antiarrítmicos, anticoagulantes anticonvulsivantes antidepressivos antidiabéticos antigotosos antihipertensivos antimaníacos antiparkinsonianos antipsicóticos antirretrovirais cardiotônicos diuréticos medicamentos para hipotireoidismo e hipertireoidismo medicamentos para terapia de reposição hormonal anexo 3 a ser de manutenção de tratamento e somente pelo período da prescrição médica estabelecida, observando-se o critério de avaliação médica após o mesmo e vinculado aos protocolos dos programas e ações de atenção básica estabelecidos no âmbito do SUS, tais como 1. Medicamentos antidiabéticos, antihipertensivos e diuréticos, padronizados para o controle de diabetes mellitus ou da hipertensão arterial, por 30 dias. 2. Medicamentos padronizados para o tratamento de hanseníase, por 30 dias. 3. Medicamentos padronizados para o tratamento de tuberculose, por 30 dias.
4. Medicamento padronizado para o tratamento de anemias, por 30 dias. 5. Medicamentos padronizados para o tratamento do fumante, exceto medicamentos sujeitos a controle especial, por 0,7 dias. B. Conter medicamentos que integram os protocolos estabelecidos no âmbito do SUS, tais como 1. Medicamentos padronizados para tratamento de parasitoses. 2. Medicamento para reidratação oral. 3. Medicamentos padronizados para tratamento das doenças sexualmente transmissíveis, segundo abordagem sindrômica. 4. Medicamento de uso nasal, padronizado para prevenção e alívio da congestão nasal. 5. Medicamentos de uso tópico, padronizados para tratamento de dermatite seborreica, escabiose, impetigo, intertigo e pediculose. 6. Medicamentos fitoterápicos padronizados, após capacitação específica. 7. Medicamentos analgésicos e antipiréticos de uso oral, padronizados para alívio de dor e ou febre. 8. Medicamentos padronizados para tratamento de feridas. 9. Medicamentos padronizados para hiperceratose 31 987658810 Martins Concursos